Amém. Mateus 26, a partir do verso 6, diz: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém. Podem sentar. Irmãos, existe uma coisa que me preocupa, e não é de hoje. É algo pessoal, algo que conduz a minha vida espiritual, ou algo sobre o qual eu procuro conduzir a minha vida espiritual. É a maneira como Deus vê as coisas e a maneira como nós, seres humanos, vemos. Me parece que o profeta Isaías, o Senhor diz através dele, não são os meus pensamentos os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como o céu está distante da terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos estão distantes dos vossos. É uma coisa, Deus está dizendo assim, não dá para comparar. A distância é absurda. E hoje, com a descoberta da ciência, nós temos visto que realmente o céu está muito longe. Quanto mais se inventa equipamentos possantes, tanto mais se vê que esse céu aí está longe. Esse infinito é infinito mesmo, vamos assim dizer. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Desde quando eu caminhava por dentro de igrejas muito mortas mesmo, no começo da caminhada, eu via as pessoas falando de coisas sem saber, só criticando porque aquilo era diferente da sua opinião. E eu consegui cedo na caminhada me aperceber de que isto não era uma conduta correta. Crentes falando de outros crentes, porque a opinião era diferente, mas ninguém abria a Bíblia para mostrar a sua opinião biblicamente. No final estava todo mundo errado, porque quem não se pauta pela Bíblia só tem um abismo pela frente. Quem não caminha pautado na regra, na estrada da Bíblia, pode se preparar que vai encontrar uma cova a qualquer momento. Em qualquer esquina, de repente, vai se deparar com uma cova. E como eu sempre vi pessoas criticando os outros, porque a sua opinião sobre um fato é diferente. Quando eu me converti, eu fiquei vislumbrado com o Evangelho de Jesus, porque eu encontrei no Evangelho de Jesus muitos conceitos que já existiam dentro de mim. Claro que eu tive que me converter dos meus pecados, ninguém vai pensar diferente. A Bíblia diz que se alguém não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. Eu sei muito bem disso, não é disso que eu estou falando, não. Eu cheguei para a igreja limpinho, não é nada disso. Eu estou dizendo que muitos conceitos de Jesus
já existiam dentro de mim, o que é muito lógico, porque quando Deus nos criou em imagem e semelhança sua, nos atributos morais. Enquanto o diabo não conseguiu perverter tudo, nós temos características iguais às de Jesus. Isso é óbvio. Então, esse detalhe aqui diz que Jesus está em um jantar, num lugar chamado Betânia. Aí, na casa de um tal Simão, que houvera sido leproso, e o apelido ficou. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Eu nem sei o que é isso. Só sei que é uma espécie de perfume muito caro, pelo que dizem os livros, né? De grande valor, diz aqui. Derramou sobre a cabeça de Jesus, e ele assentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Ora, na visão dos discípulos era um desperdício, e na visão de Deus não era desperdício. Isso é muito impressionante. Sim, eu vou contar uma cena aqui que me passou na cabeça, vou contar ela. Havia 2 homens que vinham abraçados numa praça, numa rua, e de repente uma multidão foi lá e espancou aqueles 2 homens, dizendo que eram homossexuais, espancou, foi um horror, quase matou os 2. Aí depois descobriu-se que não eram 2 homossexuais, era um pai que vinha abraçado com seu filho. Então, o primeiro julgamento do ser humano dificilmente está correto. Essas são cenas horripilantes, mas não é o nosso assunto. Mas para você ter ideia como o ser humano julga as questões. O irmão Zeli, se não me falha a memória, me contou uma história de um homem que tinha 2 cachorros, 2 Dobermans. E esse homem um dia saiu da sua casa, e quando ele voltou, ao retornar para a sua casa, ele tinha deixado sua filha pequena dormindo sozinha em casa, e ele confiava muito nesses cachorros. E quando ele voltou para casa, ele olhou um cachorro, logo ele se deparou com um cachorro todo cheio de sangue. Ele não pensou 2 vezes. Esse cachorro devorou minha filha. Passou de mão no revólver e matou o cachorro. E foi procurar o outro. Quando foi procurar o outro cachorro estava de guarda do lado da filha que estava dormindo, intacta. Quando ele rodou a casa, viu que havia entrado um bandido na casa e os cachorros estraçalharam o cara. Ele achou que o cachorro que tinha... O primeiro julgamento dele, o cachorro matou. Vê como nós, seres humanos, somos precipitados. Irmão, a Bíblia diz: Senhor, põe anjo à porta dos meus lábios. Sabe o que eu digo para Deus? Deus, põe uma corda no meu pescoço. Ata-me com cordas de amor e laços de misericórdia, porque se o Senhor não me sustentar, eu me perco. É característica do ser humano se perder e não se encontrar. Se o ser humano pudesse se encontrar, se achar, não precisava Jesus Cristo, unigênito do Pai, vir criar a estrada para nós voltarmos para o Pai. Então, irmão, toma muito cuidado. Jesus disse algo que eu considero também muito tremendo. Ele criticou uma massa e disse assim: vocês julgam pela aparência. E Jesus bateu no peito e disse: eu a ninguém julgo. Ora, mas era ele é o tal, ele é o que tem poder para julgar. Mas como homem, em corpo carnal, ele disse: eu a ninguém julgo. E era o tal. Entende, meu irmão? Eu tenho um pavor de dar sentenças. Tem gente por aí que é louco para dar sentença, dizer o que está certo, o que está errado. Eu tenho horror a isso.
Eu tenho verdadeira aversão a esse negócio do que está certo, do que está errado. Para mim, o certo e o errado é só quando o Espírito Santo me diz o que é certo e o que é errado. Fora isso, tudo é válido. Se o Espírito Santo é ele que... Jesus não falou assim, ó, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, mas enquanto eu não volto, eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vos guiará em toda a verdade. Tem pessoas que são precipitadas, não ouviu Deus, não consultou o Espírito Santo e está por aí achando que sabe. Não, porque eu li 500 livros. Tinha um jovem aqui na igreja, que às vezes eu falo, irmão, eu li mais de 100 livros, completei minha leitura de mais de 110 livros, eu vou falando essas coisas assim, né, irmão, que às vezes a gente está pregando e vem coisas na nossa cabeça, a gente entende que tem que ser mencionada, e vamos falando. Aí tinha um jovem que chegou aqui uma vez e falou assim, pastor, quantos livros mesmo que o pastor leu? Eu falei assim, meu irmão, mais de uns 100. Pastor, já estou chegando lá. Tá, que diferença faz? Não é porque eu li mais de 100 livros que o ministério aconteceu na minha vida, porque tem gente por aí que já leu 500 mil e continua inerte. As coisas não são assim, com comparações, não é nada disso. Andar com Deus é uma coisa muito preciosa, muito singular, muito individual. E aqui, Jesus está criticando. Por que vocês estão molestando essa mulher aí, agredindo ela com tantas palavras? Ela fez algo bom para mim. Ela está me preparando para o meu sepultamento. O ato dela é profético. Vocês estão criticando, sabe o quê? Um ato do Espírito Santo. Será que não tem muitos cristãos por aí criticando os atos do Espírito Santo? Jesus falou que, olha, o que ela fez, derramando este unguento sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Isso não é profético? Todo ato profético não é movido pelo Espírito Santo? Eles estão criticando aquele ato, eles estão criticando o ato do Espírito Santo. Vê como nós precisamos tomar cuidado? E nós não estamos falando de alguém que visitava Jesus uma vez por semana, não. Esses camaradas aqui estão andando com Jesus, comendo na mesa com ele, deitando do lado dele. João reclina a cabeça no peito de Jesus. Eles ouvem Jesus de manhã, de tarde e de noite. Eles são os tais, eles são os homens que fazem a comitiva de Jesus. Jesus está dizendo, esse ato é profético. Então todos os discípulos tiveram uma postura contrária a um ato do Espírito Santo. E não é o dia a dia o que nós estamos vendo? A gente escreve uma coisa, Deus manda escrever uma coisa para a gente botar lá na internet para pessoas serem livres do cativeiro, encontrar a vida. E essas mesmas pessoas mandam um recadinho para a gente. Tem erro no estudo, tem um monte de besteira, tem machismo, tem isso, tem aquilo, outro. Vai reclamar com o Espírito Santo. Se ele te der ouvidos, muito que bem. Eu não dou resposta. Amém, meu irmão? Nós sabemos por que fazemos, tanto sabemos por ordem de quem fazemos, que temos colhido frutos que ninguém tem colhido. É a prova. Como alguém um dia perguntou, qual é a prova que Deus existe? Alguém disse assim, os judeus. E hoje, se alguém perguntar, qual é a prova que teus estudos foi por ordem de Deus, as pregações, os vídeos? Eu digo assim, olha para mim, estou de pé ou estou caído? Enquanto eu estiver de pé mesmo, de pé não é de pé fisicamente não, é de pé desafiando o diabo,
denunciando as obras de Satanás. Isso que é estar de pé, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Estar de pé é isso. Enquanto eu abrir minha boca, condenar o diabo e ficar de pé, verdadeiramente o Senhor que me mandou fazer. Aqui diz que os discípulos, interessante aqui que não foi umzinho, não diz, fulano se levantou e criticou, não. E outra coisa, a mulher tem um ato profético, ela tem um ato que Jesus está dizendo, esse negócio é espiritual. Mas qual era a visão dos discípulos? Isso aí podia ter vendido, visão carnal, dinheiro, podia ter vendido por muito dinheiro, isso aí podia ter sido dado aos pobres. E quem foi que disse que dar esmola para pobre está acima de atos proféticos? Deus não me chamou para dar esmola ao pobre, Deus me chamou para deixar na terra atos proféticos. Tem muita gente que pensa diferente, eu sei, e como? Olha como tem gente. Já me fizeram cada pergunta, ainda mais quando a gente faz aquelas aulas sobre dízimos, ofertas, diz que dízimo é uma lei, é uma regra, tal. E como tem perguntas, o tempo todo tem perguntas. Mas o que é profético, o que é espiritual, tem que estar acima de qualquer coisa. O que seria fazer bem aos pobres, dar dinheiro aos pobres? Em Israel tinha gente que mendigava o pão. Mendigava o pão mesmo. Famílias inteiras na maior miséria, ainda mais que Roma havia arrancado terra de muita gente. Roma havia tomado a casa de muita gente, muitas casas boas, bonitas. Roma tomou e deu para os seus capitães, seus soldados morarem. Ou você pensa que Roma chegou em Jerusalém, vamos fazer casa para o nosso exército? Nada disso, pegou dos judeus, botou na rua, ou sai ou morre, o que vocês preferem? E judeus foram para lá sem nada. Roma tomou fazendas, Roma tomou tudo que quis tomar, eram eles que estavam no poder. A cidade estava cheia de gente mendiga, cheia de gente no sufoco. Não era importante dar oferta para os pobres? Não era importante vender o vaso de alabastro que valia uma fortuna, segundo os livros que falam sobre isso? Valia uma fortuna aquilo ali. Era mais do que o dinheiro de 6 meses de trabalho. Era uma grana muito boa. Meu irmão, o importante é andar no mover do Espírito Santo. Isso é que é o importante. Nós temos que aprender a desgrudar de nós a visão carnal, porque quem anda por vista não consegue andar por fé. E quem anda por fé não vê o dinheiro, aquilo é caro, aquilo custa muito, não vou fazer, não vou pegar, porque é muito dinheiro, não existe nada de muito dinheiro na obra de Deus, o que existe é a ordem de Deus. E tem muitos ministérios que têm se sepultado por causa disso. Uma vez eu conheci o caso de uma igreja que tinha um terreno para comprar, na época 30 mil reais, um baita de um terreno imenso, e a igreja tinha muito mais que 30 reais lá na sua conta, enriquecendo os bancários, os banqueiros, né? Aí levaram a proposta para a igreja, olha, vamos comprar aquele terreno, é imenso, 30 mil reais, a igreja tem dinheiro. Aí o pastor falou assim, não vamos comprar não, é muito dinheiro. Aí ficou o dinheiro lá na conta e perdeu-se um baita de um terreno que poderia fazer a obra de uma maneira tão gloriosa. Ficou todo mundo lá apertado, a igreja sem espaço para nada, não podia fazer uma escola porque não tinha espaço, não podia fazer um seminário porque não tinha espaço, então simplesmente não fazia. E lá estava o dinheiro na conta. Falta de visão das coisas espirituais. Irmão, cuidado para que a sua visão
espiritual, vou assim chamar, para que a sua visão espiritual não atrapalhe a visão espiritual de Deus. Tem gente que se acha muito espiritual. Eu sou o pastor, aqui eu mando, aqui eu dou as ordens, tem que ser do meu jeito, tá? Manda, dá as ordens, tem que ser do jeito. Sim, desde que Deus esteja no controle. Tem muita gente que não é nada disso, leva a coisa num braço carnal. E aqui os discípulos estão dizendo: este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Ah, não, eles não estavam pensando na boa ação. Caramba, isso vale uma fortuna. A mulher derramou isso sobre Jesus. Caramba, que feito tremendo. Que mulher de fé. Ela podia, com isso aí, ela podia comer 1 ano. Ela podia ter vendido isso aí, ter dinheiro para ela viver durante 1 ano numa boa. Ela pegou aquilo ali e jogou sobre Jesus. Que ato de fé. Não. Que isso, que desperdício. Sabe que tem muita gente fazendo as coisas para Deus, que julga todas as coisas, e tem sempre uma meia dúzia de pateta dizendo desperdício, ato inútil. Para que fez isso? Meu irmão, tenha consciência de que você não tem que aceitar crítica, você tem que aceitar a repreensão do Todo-Poderoso. Não crítica de homens. Crítica de homem pisa em cima, ignora, joga por terra, zomba, ironiza. Quando Deus falar, você se curva, mas quando é homens que estão falando, segue o teu caminho, segue a tua estrada. Aqui, que desperdício, desperdício de quê? Do vaso de alabastro, por quê? Ela deu para quem? Ela fez para Deus. Quando se faz alguma coisa para Deus, isso não está sujeito a nenhum julgamento humano. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, isto não está sujeito a julgamento humano. Não foi para mim que fez? Não foi para mim que ela trouxe o alabastro? O que eu tenho para falar? Não foi para mim que ela deu perfume? Ela não fez nada para mim. Os discípulos deveriam pensar assim: se ela desperdiçou, se ela jogou fora, se ela derramou sobre Jesus, é problema dela com Jesus. Eu não tenho nada para falar na história. Ela nem olhou para minha cara quando entrou aqui nesse jantar. Ela sabia quem era Jesus, foi direto em Jesus e fez. Mas tem gente que está querendo se interpor entre Jesus e os seus adoradores. Saiba, irmão, ser sábio e verdadeiramente espiritual. Os caminhos de Deus são diferentes. Tem muita gente criticando o que Deus não está criticando. Tem muita gente rejeitando o que Deus está aprovando. Vocês mesmos são testemunhas de muitas vezes. Uma vez me perguntaram aqui: pastor, acho que num seminário, o que você acha da Igreja Mundial do Poder de Deus? Eu falei assim: não sei, nunca ouvi falar nessa igreja. Não, está aí na televisão. Eu falei: não sei, não vi nada. Vou assistir. Fui lá, assisti, orei, busquei, o Espírito Santo me mostrou o detalhe e tal. Depois, na próxima, quando perguntaram, eu falei assim: pastor, e agora, quem que sabe da Mundial do Poder de Deus? Eu falei: é mais um templo de Satanás para enganar vidas no Brasil e no mundo. Mas, meu irmão, a Bíblia diz: não falarás mal dos ungidos do Senhor. E eu conheço muito bem esse texto. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a Bíblia diz que todos que se levantam contra a obra de Deus cairão. Eu sei muito bem disso. Você está vendo que eu estou de pé? Isso significa que eu nunca falei de um ungido do Senhor. Ou pelo menos, se alguém que eu falei é ungido do Senhor, eu não falei sem ordem, sem autorização.
Porque quem fala sem ordem e autorização cai. E como cai? Pode ser ímpio ou pode ser crente, vai cair. Aqui, Jesus está dizendo, vocês estão afligindo ela por quê? Se ela praticou uma boa ação para comigo. Vocês sempre têm os pobres com vocês, mas a mim vocês não vão ter para sempre. Derramando este unguento, ela o fez para o meu sepultamento. E tem mais, enquanto vocês estão aí criticando ela, sabe o que ela fez? Enquanto vocês estão aí criticando ela acabou de escrever o nome dela na história. É isso que ela fez. Vocês estão criticando e ela acabou de escrever o nome dela na história. Em toda parte do mundo, aonde este evangelho for pregado, isso será lembrado para a memória dela. Meu irmão, isso aqui aconteceu há quase 2000 anos atrás. E nós estamos aqui falando da memória dessa mulher. E eu te garanto uma coisa, se a pregação dessa noite é inspirada na palavra e é inspirada pelo Espírito Santo, nessa hora tem um anjo lá na eternidade se dirigindo a essa mulher para colocar mais uma pedra na coroa dela. Mas os apóstolos, os espirituais, os guardiãos de Jesus, a comitiva, o Rio mais 20 de Jesus, para que isso? Que palhaçada, que desperdício! Não, mas eu ungi o mestre. Que mestre nada, tinha que ter dado para os pobres. Meu irmão, se o pobre tiver que morrer, ele vai morrer, mas a adoração ao meu Deus não vai faltar nenhum detalhe. Se alguém tiver que morrer sem que eu estenda a mão, vai morrer sem que eu estenda a mão, mas desde que as minhas mãos estejam estendidas para o altar do meu Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é de homens é de homens. O que eu posso fazer como ser humano, eu posso fazer como ser humano. Mas o que eu tenho que fazer como servo de Cristo está acima de qualquer coisa. Aqui diz, derramou sobre a cabeça de Jesus quando está sentado à mesa. E interessante que o escritor usa uma palavra muito pesada, irmão. Diz que os discípulos, vendo isto, se indignaram. Você sabe o que é uma indignação? A própria palavra, né? Já deve vir de indignidade. Ou seja, eles consideraram o ato daquela mulher o mais desprezível possível. É isso que significa a palavra referente quando diz se indignaram, é porque julgaram o ato o mais desprezível possível. E com aquele ato mais desprezível possível, Jesus está dizendo assim, ela está escrevendo o nome dela na história da humanidade e na eternidade, grande é o galardão dela. O mundo, meu irmão, e as histórias bíblicas estão cheias de episódios de gente que se acha esperto, sábio, ovelhas que não entendem que precisam de pastor, pessoas que não entendem que não podem falar sem base bíblica, pessoas que não entendem que, mesmo tendo uma base bíblica, a letra por si só ela é morta, precisa da ação, da unção do Espírito Santo. Tem gente que abre a Bíblia que nem um palhaço, um robozinho. Está escrito aqui, mas cadê a unção? Cadê a graça? Cadê a ousadia? Cadê a intrepidez? Ou será que nós já não vimos um monte de gente que menciona a Bíblia por aí ser calado por apresentadores de programas? Um monte de gente que cita Bíblias por aí não ter a palavra certa para dar a resposta na hora certa. Porque a palavra por si só, texto escrito em papel, não funciona. Tem que ser regada no sangue e na unção do Espírito Santo. Não adianta você se transformar num exímio leitor da Bíblia. Você tem que aprender a detectar o som da voz e o mover do Espírito Santo.
E o resultado, aonde nós vamos chegar? Se nós fôssemos dar tantos exemplos, nós íamos alongar um pouco demais. O povo tinha uma visão, quando disse: Samuel, dá-nos um rei. Samuel se entristeceu, porque a visão de Samuel era diferente da visão do povo. Deus vem e fala com Samuel e diz assim: Samuel, não fica triste não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Visões diferentes, situações diferentes. Tivemos Davi, um homem que diz que vai para a guerra e encontrou apoio em quem? Todo mundo rejeitou Davi. Você não pode ir, você não pode guerrear, você é um menino, você não tem força para levantar uma espada, você não consegue nem usar uma armadura, vai lá cuidar daquelas ovelhas do teu pai lá, tal. Mas como que Deus via a situação? Ou seja, meu irmão, eu estou querendo dizer que, além de você ter que aprender a estar sujeito a Deus e ignorar uma série de coisas, por outro lado também, você tem que tomar muito cuidado na hora de abrir a sua boca, porque às vezes a maneira como nós estamos vendo as coisas não é a maneira como Deus está vendo. Então não podemos ser precipitados, temos que aprender a entrar no nosso quarto, falar com Deus e sair de lá com a resposta, com a revelação. Se não houver uma resposta, se não houver uma revelação, se Deus tiver permanecido calado, nós também temos que permanecer calados. Só que tem gente que diz, e como eu vi gente assim, não, eu já orei a Deus e é isso aí mesmo. Não, já orou a Deus? Já orei. O que ele disse? Não disse nada. Então por que você está falando? Temos que tomar cuidado no falar, cuidado no criticar, cuidado. Meu irmão, você crê, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem legal. Você crê que Deus nos deu esse espaço para cultuá-lo? Você crê nisso? Então cuidado com o que você vai fazer com esse espaço que Deus deu. Tome muito cuidado. Você crê que existe um horário de culto nesse lugar? Existe um horário de portas abertas, planejadas por Deus? Então, cuidado, não queira usar o que Deus tem feito para benefício próprio. Toma cuidado, porque Deus pode julgar as coisas de uma maneira que nós, às vezes, nos surpreendemos, porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Cuidado quando você pega num telefone e vai falar alguma coisa. Cuidado quando você fala pelo telefone aquilo que você não tem coragem de falar cara a cara. Cuidado quando você está escondido atrás de um telefonema, não mostra a cara, não diz nome. Quem fala em nome de Deus e quem fala a verdade, mostra a cara e dá o nome. Cuidado, porque nós podemos nos esconder um dos outros por trás de um fio, por trás de um aparelho telefônico, mas ninguém se esconde do Deus terrível, do Deus que tem declarado: se alguém cair nas suas mãos, é uma coisa horrível, porque ninguém faz escapar das suas mãos. Nós temos algum personagem, como por exemplo Moisés, que na visão de Deus, Moisés era um líder, era um profeta, mas não foi a mesma consideração na visão de Datã, Coré e Abirão. Não pensou-se de Moisés a mesma coisa que Deus pensava nas expressões de Miriam, de Arão. Você entende que Miriam e Arão, estamos falando de uma profetisa e de um sacerdote? Você entende que mesmo pessoas com aparente visão gloriosa, grande, entendimento, um chamado glorioso, uma posição gloriosa, mesmo estes, se precipitarem, vão cair na cova? Porque Deus chama grandes e pequenos,
para trilhar o caminho da salvação. Tanto grandes quanto pequenos precisam aprender a parar e ouvir Deus. Tem gente que pensa que não precisa mais ouvir Deus. O dia que nós pensarmos que não precisamos mais ouvir Deus, que já não precisamos mais da direção de Deus, nesse dia nós começamos a cavar a nossa própria sepultura. E nós servimos, eu até estava conversando esses dias com um irmão, que eu sou um verdadeiro abismado, eu fico abobalhado de ver como servimos um Deus vivo que fala conosco. Miriam, Arão, Datã, Coré, Abirão olharam para Moisés. Inclusive Datã, Coré e Abirão disseram assim para Moisés: Moisés, que negócio é esse que tu está querendo fazer aí? Tu está querendo te transformar em príncipe do povo do Senhor? Quem te deu esse negócio? Sai dessa. E Deus, como via Moisés? Deus via Moisés exatamente como um príncipe para governar o povo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. E tem mais, hein? Datã, Coré e Abirão tinham cargos altíssimos no meio da congregação. Temos que vigiar, temos que tomar cuidado, temos que aprender a encurtar as nossas frases, tomar cuidado com nossas palavras. Alguém já disse assim, pega uma pedra e lança longe. Não gostou de onde ela caiu? Vai lá, pega a pedra e traz de volta. Mas quando você lança uma palavra, já era. Eu nunca vi Deus julgando ninguém por jogar uma pedra, mas eu já vi Deus julgar muita gente por jogar uma palavra. E os discípulos, o que fizeram? Que ato insano, né? Podemos imaginar, tão indignados. Que ato insano, que loucura, que perfume derramado inutilmente. E eles nem foram capazes de olhar que aquele que estava recebendo todo aquele perfume, que ia passar ali o dia inteirinho todo perfumado, por onde passasse aquele bálsamo ia exalar, ia ser uma maravilha, ia ser uma coisa gloriosa. Eles não pensaram de dizer assim, não, esse aí é digno disso, que todos os reinos de todo o mundo tragam seus perfumes para banhá-lo. Não, que nada, pega esse dinheiro, vende aí esse perfume e dá dinheiro para os pobres. Mas Deus enviou o seu Espírito e disse, entra naquela mulher, inspira ela a reunir todas as suas economias, manda ela reunir tudo que ela tem de economia, agora manda ela comprar o perfume mais glorioso que os homens já descobriram até hoje. Manda ela encher um vaso, não um cálice, um vaso de alabastro. Irmão, aquela mulher representa, sabe o quê? A igreja criticada, a igreja perseguida, a igreja injuriada. E aquela mulher representa isso. Aquela mulher, a igreja tem a obrigação de fazer o perfume de Cristo exalar o tempo todo. Mesmo debaixo de crítica, de mentiras, de estupidezas, de perseguições, nós somos essa igreja aí que vamos fazer o perfume de Cristo exalar para o mundo inteiro. Em toda parte o nome dela será mencionado. Ninguém mais poderá falar do evangelho sem lembrar desta igreja. Em verdade eu te digo, aonde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Ela fez algo que ninguém faria. Ela fez algo que ninguém tinha coragem. Os discípulos se indignaram porque eles jamais fariam aquilo. Eles jamais ousariam derramar daquele alabastro sobre Jesus. Eles jamais ousariam pegar dos seus recursos financeiros, comprar aquele vaso, aquele alabastro e derramar sobre Jesus. Eles jamais fariam isto.
E tem gente que vive assim, morto nos seus próprios recursos valorosos. E por mais que Deus diga, invista, faça, invista. Meu irmão, quando você dá um perfume para alguém, alguém usa esse perfume, você também se maravilha com o aroma, porque é dando que se recebe. Tem tanta gente que, ao próprio Senhor Jesus, quando disse, eu já vi um muçulmano criticando Jesus, né? Não, Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Não, nós não aceitamos isso, porque nós muçulmanos somos de muita paz. Como se nós não conhecêssemos o que são os muçulmanos. Como se nós não tivéssemos dezenas de fotos de mulheres desfiguradas, com ácido no rosto, orelha arrancada, nariz arrancado, olho arrancado, como se nós não soubéssemos o que são os muçulmanos, com aquelas leis absurdas que até os líderes do Estado, quando alguém vai fazer queixa, poxa, o marido jogou ácido no rosto da mulher, aí o cara diz, não, nós não podemos fazer nada porque o nosso código jurídico não prevê pena por derramamento de ácido. Olha só que coisa linda, né? Isso é um muçulmano. Então os muçulmanos dizem assim, não, nós muçulmanos somos muito pacíficos. Até o jihad deve ser, né, irmão? Nós somos muito pacíficos e não podemos aceitar uma palavra dessa de Jesus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Ou seja, é o ser humano estúpido, incauto, ignorante, querendo esquadrinhar Deus por seus próprios pensamentos, por suas próprias maneiras, por sua própria mente. E, no entanto, quando Jesus disse isso, o que Deus estava pensando? Isso, meu filho, mostra para este mundo que eu vim fazer guerra contra o pecado, contra os profanos, contra os blasfemos. Mostra para eles que a minha espada vai prevalecer até o fim. Então, meu irmão, como as pessoas veem e como Deus vê, né? E como nós, seres humanos, podemos ser muito precipitados em julgar coisas e julgar de forma negativa aquilo que Deus está olhando de forma positiva. Por isso, vamos sempre com calma. Vamos olhando para as pegadas de Jesus. Aonde ele pisou, eu vou e piso também. A estrada que ele tomou, eu vou e tomo também. O caminho que ele trilhar, eu vou e trilho também. Porque Jesus Cristo não disse só, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele também disse, vinde após mim. Amém? Vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Para nós concluirmos, eu quero deixar um verso bíblico aqui, que Jesus diz do ato profético desta mulher, no verso 10, Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Isso deve ter algum galardão especial lá no céu. Amém, irmão? E até aqui então, nos tem ajudado o Senhor.